Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Coisa de Velho, seu canal dos anos 70, 80 e 90, e hoje eu vou contar para vocês as 10 vozes mais marcantes da música para mim. Então vamos aos critérios. O primeiro pode ser homem, pode ser mulher, pode ser de épocas antigas, de épocas atuais, mas eu dei preferência para 10 de épocas mais antigas, que englobam ali os 70, 80 e 90. Então não vai ter nenhum artista dos anos 2000 para frente, apesar que se eu fosse fazer 10 incluindo essa galera, talvez aparecesse algumas pessoas diferentes aí. O segundo critério é que eu não escolhi por qualidade vocal, mas as pessoas que mais me impressionaram cantando. É claro que a grande maioria que está aparecendo aqui, para dizer a verdade, todos os 10 que vão aparecer aqui, tem uma qualidade técnica inacreditável, são ótimos cantores e muita gente boa ficou de fora. Lembrando que essa lista é pessoal, então ela é uma lista minha sem base em mais nada, beleza? Então vamos lá. O primeiro que eu quero comentar, e não está em ordem do melhor para o pior, ou não tem ordem. O primeiro é Ian Gillan, vocalista do Deep Purple. Quando a gente fala de rock clássico, o estilo de cantar de Ian Gillan é fantástico e é muito icônico. E eu escuto Deep Purple há muito tempo, às vezes as pessoas me perguntam nas lives, né, se eu gosto muito. E Deep Purple foi o segundo show que eu assisti completo na minha vida. Sim, não pessoalmente, é óbvio, mas sim em VHS. Lembrando que até hoje ele está cantando razoavelmente bem. Afinal, né, a idade vai chegando e a potência vocal, ela infelizmente decai. Mas mesmo assim, Ian Gillan ainda faz um show ao vivo realmente muito bom. O segundo que eu quero comentar com vocês é John Larkin, que vocês provavelmente conhecem por Scatman John. Pode parecer interessante, muitas pessoas vão falar assim, ah Daniel, mas ele nem canta tanto assim e tal. Na verdade ele canta muito, a técnica dele é absurda, fora que é um excelente pianista, mas aí já não entra no caso. Mas ele é um excelente vocalista, se você reparar ele canta muito bem. E se você pegar as versões ao vivo das músicas dele, você vai ver que fica fantástico, é inacreditável, é uma voz irônica, né? No fim das contas é irônico, porque na verdade ele é gago, né? Então quando ele vai lá e canta as partes rápidas da música no tom perfeito, e mesmo assim a gente lembrar que ele é gago, o negócio fica fantástico. E o John Larkin é a segunda voz que eu quero colocar aqui na minha lista das 10 vozes mais marcantes para mim. A terceira voz que eu quero colocar aqui não poderia estar de fora. Quando a gente fala de melhor voz, a gente coloca sempre algumas pessoas e não tem como não colocar Whitney Houston. Ela que é a técnica pura junto com potência vocal. A Whitney Houston sempre mostrou ali que canta muito. A maior parte das músicas da Whitney Houston são dificílimas de cantar. E essas músicas, né, toda vez que tem alguém cantando em algum programa desses de auditório, quando a pessoa canta Whitney Houston, ele mostra que tem muita capacidade vocal. Mesmo no fim da sua carreira, Whitney Houston estava com problemas vocais graves, né? Ela tinha perdido praticamente toda a sua capacidade vocal. Mesmo assim, ela tinha muita técnica e conseguia ali contornar os seus problemas vocais. Mesmo assim, ela fazia shows muito bons, bem interessantes. É claro que não se compara ao começo da carreira, o meio da carreira, o ápice da carreira dela, mas mesmo no fim da vida, ela estava cantando bem e uma voz bonita até. As I lay me down, you I can be strong, I look to you.
quarto que eu quero colocar na lista, ultimamente tem aparecido como pessoas que perderam a voz, pessoas que não conseguem mais cantar. Eu tô falando de Jon Bon Jovi, ele que é o vocalista do Bon Jovi. Quando a gente pega ali ícones dos anos 80 que cantavam no talo, no limite da voz, é evidente que a gente coloca Jon Bon Jovi nessa lista. Afinal, cantar Living on a Prayer não é para qualquer um, assim como Always e outras. Inclusive These Days, lá pelos anos 90, são músicas que estão num tom muito alto, são muito difíceis de se cantar, e ele cantava todas as músicas no show. É por isso que talvez ele tenha perdido essa capacidade vocal. Ao longo dos anos, cantar igual se canta no estúdio, no ao vivo não é a mesma coisa, porque no estúdio você pode cantar várias e várias vezes, em dias espaçados, para pegar uma gravação bacana e lançar no seu CD. Só que no show, cantando todo final de semana, aquela música no último tom, na última dificuldade, no limite da sua potência vocal, com o tempo vai cobrar esse peso. É por isso que o Bon Jovi ultimamente não tem cantado tão bem. Porém, ele ainda canta bem. Ele só não tem a mesma potência vocal. A sua técnica ainda é muito boa, inclusive você pode ver em Always, recentemente ele ainda consegue segurar a música, mas faz algumas adaptações para poder continuar cantando bem. A minha quinta voz que eu quero destacar, eu não pude ver porque ela faleceu antes de eu nascer. Eu estou falando de Minnie Riperton. Ela apareceu aqui no Deixou Saudades, né? Ela é uma voz fantástica e quando a gente fala de técnica vocal, ninguém supera ela. Ela tem uma técnica absurda e coisas que Mariah Carey veio apresentar muito tempo depois, ela já fazia lá nos anos 60. Então a Minnie Riperton é uma daquelas vozes doces e quando ela quer botar potência ela consegue e quando ela quer colocar whistle, ela coloca. Destacar, infelizmente já nos deixou, mas ela cantava muito, então ela é uma das vozes mais lindas da música, na minha opinião. Meu sexto cantor não poderia ser outro, senão o rei do pop, Michael Jackson. Desde quando a gente pega o começo da carreira dele, quando ele ainda era criança, ele já se destacava bastante, liderando o grupo na frente de seus irmãos que eram mais velhos. O Michael Jackson tinha um timbre de voz fantástico quando criança, e ele foi mudando seu timbre e se adaptando ao longo do tempo. Michael Jackson era um showman, então quando ele subia no palco e cantava dançando, impressionava muito, porque isso precisa de muito treino. Coisas que muito tempo depois a gente foi ver naquele documentário This Is It, o quão rigoroso e perfeccionista ele era nos ensaios. Michael Jackson era uma pessoa que sabia exatamente o que queria fazer, e ele fazia. Então a gente tem a fase criança, a fase adolescente, a fase adulta e a fase já no final de vida, ele sempre cantando bem. Get me out there, something right there, into the nighttime, for walls won't hold me tonight. A minha sétima voz é da Tina Turner. Essa aqui é uma lenda pra mim, é uma lenda viva, ela canta muito e ela tá aí há muitos e muitos anos, sempre cantando músicas icônicas. Então a voz dela não poderia faltar. Ela que tem uma voz rouca, uma voz arrastada, mas é um estilo de voz que eu gosto muito de ouvir. Então várias músicas, né, ficaram marcadas, principalmente Simply the Best, que pra mim é a melhor música mesmo. Mas ela tem muitas músicas boas e ficam muito melhores na voz dela. Muita gente já tentou fazer cover e faz covers das músicas da Tina Turner, mas é meio difícil ouvir as músicas dela sem ser na voz dela.
A oitava voz é uma voz brasileira, a única voz brasileira que eu coloquei nessa lista, que é de André Matos, ex-vocalista do Angra e também do Xamã. É notável que André Matos tinha uma potência vocal inacreditável. Ele ia do grave pro agudo e pro extremo agudo, e a famosa voz de cabeça que poucos vocalistas conseguem fazer. Tanto é que todas as músicas dele são muito difíceis de se cantar. Você tem que ser ali vocalista de metal mesmo, porque se você não for, você não vai conseguir fazer. E você precisa de muita técnica e muito cuidado, porque para cantar as músicas do André Matos, principalmente na fase do Angra e do Xamã, é muito difícil você manter ali a saúde vocal boa. Até ele mesmo teve problemas vocais com isso. Depois o Edu Falaschi, que substituiu ele no Angra, também teve problemas vocais por causa disso. Não só por causa disso, né? Cada um tem as suas particularidades, né? Cada um teve alguns problemas extras, mas sim, cantar ali no limite é algo que nós sabemos que não é algo saudável para se fazer em todos os shows. E, infelizmente, alguns artistas precisam fazer porque são os seus grandes hits, são as grandes músicas, e o André Matos é um desses aí. Pra mim, o André Matos é a melhor voz de heavy metal, metal pesado, metal melódico, chama como vocês quiserem o gênero, mas é a melhor voz pra mim, disparado. A nona voz vem de Klaus Meine, vocalista do Scorpions. Ele que já tem quase 70 anos, ou... Bom, tá aqui a idade dele. E ele continua cantando muito bem. Mais uma vez, um artista já tem uma idade avançada, ele não vai ter a mesma potência de voz, mas desde a primeira vez que eu ouvi Scorpions, eu ouvi Still Loving You e também Rock You Like a Hurricane, essas músicas marcaram para sempre. Eu acho que essas são as melhores músicas de rock de todos os tempos. Com certeza, se eu fizer uma lista, elas vão aparecer pelo menos umas 4 músicas do Scorpions, justamente por causa da voz marcante do Klaus Meine. E pouca gente destaca ele como um grande vocalista, sempre lembram de outras pessoas, mas aí alguém vai comentar, mas e o Klaus Meine do Scorpions? Ah, verdade, ele. No meu caso, eu sempre lembro do Klaus Meine. Ele é um cara que canta muito, e canta muito em vários estilos. Se precisa arrastar, ele arrasta. Se precisa ser melódico, ele é melódico. Se ele precisa ser rústico, duro e áspero pro rock, ele consegue também. E para fechar a nossa listinha, o número 10 é Freddie Mercury, do Queen. Lógico que Freddie Mercury estaria na lista, afinal eu já declarei várias vezes em lives e vídeos que o Queen é minha banda favorita. Claro que ela é minha banda favorita porque tem o Freddie Mercury, que canta qualquer coisa que você entregar na mão dele. Se você quer tocar uma ópera, bota o Freddie Mercury. Se você quer tocar rock, bota o Freddie Mercury. Quer cantar uma música romântica? Freddie Mercury. Ele canta qualquer coisa. Ele é um excelente vocalista, técnica vocal no máximo, potência vocal também muito alta. Então Freddie Mercury, para mim, é um dos ícones do rock e talvez a voz mais eclética de toda essa lista. Bom, galera, diz aí nos comentários quais são as 3 vozes que você considera as mais marcantes pra você. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no Coisa de Velho, porque nós temos vídeos às terças, quintas e domingos, sempre às 6 horas da tarde. Dessa minha lista, se você reparar, 6 artistas já faleceram, então se você puder acompanhar o artista que você gosta, acompanhe. Ouça os novos álbuns, baixe as novas músicas dele, né, pelos meios oficiais. Apareça nos shows quando for possível, vai lá assistir o show do cara, porque depois que ele falecer, já é tarde.
Então, vários artistas vão falecer. A gente vai ver muitos ídolos nossos falecendo, afinal, a idade está chegando para eles. Então, quanto antes você puder valorizar o trabalho dele, valorizar as coisas novas que eles lançam, vai lá e faça, porque depois já vai ser tarde. Gravei lá com o Cristian Garides, né? Aliás, faleceu recentemente, está todo mundo falecendo aí, então aproveitem. Tem aí, você está fazendo tantos projetos aí, por que será? Eu não sei, porra. Aqui eu não estou aí amanhã, né?